do ensino fundamental, anos finais, né? Então, o material do sexto ao nono ano é escrito por mim e por Tânia. Eu queria falar rapidinho quem somos, né? Da onde viemos, né? Então, assim, as duas têm formação em História e nós duas trabalhamos durante muito tempo em sala de aula, né? Fomos professoras, passamos pelo sexto ano, como muitos de vocês, né? Eu tive uma experiência longa com o material, como professora, usando o material do Ângulo, a Tânia também. Nós saímos aqui de Campinas, né? do Ângulo Campinas, da onde sai uma grande número de autores do material. Então, a gente tem uma experiência em sala de aula. Eu me afastei de escola naquele contexto da pandemia, por questões de saúde mesmo, né? Aquela vai e volta, aquela doidura que foi o período da pandemia, mas eu continuo hoje trabalhando com educação, não na forma do dia a dia da sala de aula, mas como consultora de algumas escolas, e a Tânia está na Somos como diretora pedagógica. Então, a gente está no dia a dia, né, ainda de forma direta ou indireta, pensando a sala de aula. Então, eu vou abrir aqui a apresentação. Agora é o momento que eu preciso muito da ajuda da Fernanda. Como é que faz aqui, Fernanda? A apresentação está aqui, não é isso? Isso, ela já está aberta aí do ladinho. Então, vai com esse visorzinho mesmo. Isso. Tá? Só por ela em tela cheia. 3 pontinhos. Isso, deu? Ainda não. Cadê os 3 pontinhos, Fernanda? Quando você passar o curso. Achei. Pronto. Tela cheia. Pronto. Foi? Está pensando. Está pensando? É, mas ele já está indo, porque ele já apareceu aqui que você está usando o modo de compartilhamento. Agora, para mim, ele não está aparecendo, Fernanda. Sempre isso. Clica de novo nele, que ele vai agora. Abrir. Está como sair tela cheia. Uai. Fernanda, nós fizemos o teste, hein? É normal da tecnologia, não precisa ficar nervosa. Nos 3 pontinhos ali, vai aparecer mais opções. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Vou pôr... Aqui foi? Veja se agora você consegue passar por aí. Não, ainda não estou conseguindo. E para a próxima. Você consegue, Fernanda? Não, porque eu não tenho apresentação. Mas eu consegui deixar ela na tela cheia. Espera aí, ó. Vou pôr de novo. Isso. Tá? Janela, apresentação, compartilhar. Foi? Agora foi. Não, mas ele tá... Ele não está... Indo para o lado? É. Veja na flechinha se ele não pode. Foi. Tá? Perfeito. Obrigada. Certo, né? Certinho. Então, vocês, acho que acabaram de sair da palestra do Perry, né? E esse ano a gente tem um evento muito singular, né? Nós temos aqui 21 estados representados nesse evento, nesse sábado, né? O material Ângulo está no Brasil todo, mas nesse sábado aqui, que delícia, né? Nós temos professores, escolas de Alagoas, Amazonas, né? De todas as regiões do Brasil, e é uma delícia saber que a gente vai estar dialogando com essa diversidade tão grande de estados, realidades, culturas, né? Então, é muito legal saber que o material está chegando no Brasil como um todo, né? Eu vou seguir aquilo que é a orientação da Fernanda, então, se vocês quiserem fazer colocações durante a minha apresentação, eu peço, por favor, que coloquem no chat, né, para que a gente tenha uma continuidade aqui na fala. E aí, Fernanda, vai me sinalizando a hora que estiver faltando meia hora, 20 minutos,
para que, de fato, a gente abra a conversa, né? E possa aí ter essa troca tão esperada para essa manhã de sábado, tá? Mas, à medida que as questões forem aparecendo no chat, por favor, me repassa, tá? E vocês fiquem à vontade aí para estar colocando sugestões, críticas, dúvidas ao longo da apresentação. Ok, combinado. Tá. O que eu pensei? De ter um primeiro momento para refletir sobre a questão das percepções sobre o ensino de história, olhar o material por dentro, né? Conhecer esse material que vocês estarão utilizando aí durante esse ano e durante muito tempo, né? Falar um pouco sobre os recursos digitais que o Anglo disponibiliza. Depois desse nosso horário vai ter um momento de aprofundamento, de como usar, o que tem mais disponível, mas eu quero trazer para vocês aquilo que é da nossa autoria, aquilo que está sendo desenvolvido pelas autoras para a história, tá? E abrir, então, para dúvidas. Bom, eu quero começar discutindo a questão do ensino de história, trazendo um trechinho de uma crônica do Saramago, do José Saramago, do nosso maravilhoso Saramago, que é da década de 1970. A crônica está nesse livro aqui, não sei se dá para ver, vocês conseguem enxergar? A Bagagem do Viajante, é um nome bem próprio para a gente, né? Que mexe com história, né? E chama Os Portões que Dão para Onde. Eu vou ler um trechinho, curto, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade, leiam a crônica como um todo, que ela é muito significativa, tá? A toda hora, somos convidados a recordar a vida de quantos por aqui passaram antes de nós. Não sei se com a esperança de a revivermos, se para a nossa derrocada confirmação. Se o leitor não acredita, faça a experiência. Tem aí 2 pilares carcomidos de gomos roídos de ferrugem, cobertos de líquido. Agora passe entre eles. Não sentiu que os seus ombros roçaram outros ombros? Não reparou que uns dedos invisíveis apertaram os seus? Não viu que esse longo mar de rosto enchem a terra de humanidade? E o silêncio? E o silêncio para onde os portões abrem? Essa crônica me toca muito, né? Porque pensar o ensino de história num momento como esse que a gente está vivendo, né? Onde o presente e o futuro, né, são tão valorizados, é para a gente um ato de resistência, é um ato de bravura, né? Mas eu acredito, e eu entendo que vocês, eu vejo tanta carinha jovem aí, né? Eu acredito que vocês também, né, ainda mais estando em sala de aula, acreditam que a história tem um papel fundamental na formação dos nossos alunos e na formação da sociedade como um todo, né? É a história que faz essa reflexão da vida da sociedade ao longo do tempo. É a história, então, que dá os instrumentos para que a gente consiga sair um pouco dessa visão mais imediatista, né? Então, a presentista, vamos dizer assim, que a gente vive, e possa se debruçar sobre contextos, né? Aguçar a percepção e a importância para a análise não de fatos isolados que pipocam e hoje rolam aí nas redes sociais com tanta agilidade, mas entender que a vida em sociedade e a nossa própria vida é feita de processo, né? Então, os nossos instrumentos de trabalho, o historiador, nós, enquanto professores de história, estamos criando os instrumentos, estamos fornecendo as ferramentas para que os nossos alunos consigam analisar, promover o chamado diálogo temporal, né? Então, é pensar a ideia num longo, num médio espaço de duração. Eu acho que, mais do que tudo, a história ela tem uma magia, né?
que é fornecer aos alunos a possibilidade de ampliar o seu repertório, ampliar a sua bagagem cultural. E quando a gente consegue fazer esse exercício de ampliação da bagagem cultural, a gente está contribuindo para que as escolhas dos nossos alunos sejam feitas a partir de um referencial mais amplo, tenha a oportunidade de dialogar com outras experiências que não só a dele, sair do seu lugar pessoal e se colocar no lugar de outros. Então, a história, ela ajuda a ampliar, a fazer escolhas mais assertivas, porque levanta mais possibilidades, e acho, voltando aqui muito para o Saramago, que eu acho que nós, enquanto professores de história, temos uma responsabilidade muito grande, que é não deixar que outras experiências, que aqueles que por aqui passaram, que construíram outros portões, caiam no esquecimento. Nós somos aqui o pilar da memória, do respeito àqueles que por aqui passaram, né? Então, não digo que a gente tem que conservar os pilares como estão, mas a gente tem que lembrar que esses pilares têm outras autorias, saber que é possível manter alguns desses pilares, que é possível ressignificar alguns desses pilares, e, se for o caso, até deixá-los de lado, mas não esquecer aquilo que já veio, aquilo que já aconteceu, aqueles que por aqui passaram. Então, sempre saber, né, que dar a aula de história, trabalhar com a história, é uma tarefa cada vez mais essencial, ainda mais se a gente pensar nessa valorização do presente, do futuro e do imediatismo que a gente tem em nossa sociedade. Eu imagino que os desafios em sala de aula hoje não são pequenos, né? A gente sabe o quanto existem questões, né, que acabam aí colocando a história para um outro lugar dentro da importância que é o estudo, a formação, mas a gente resiste, né? A gente mantém aí os portões abertos, né? E sabe que estamos aí construindo vários portões, né? E mais do que tudo, estamos ajudando na construção de cidadãos aí para o nosso país. Eu não sei se alguém quer fazer alguma intervenção, fique à vontade. Se a gente continua, podemos ir? Pode seguir, no chat também nós estamos sem perguntas. Tá, joia. Bom, o que eu pensei, então, né? Voltando aqui, né? Nós vamos falar, recuperar um pouco da fala do Perry, para destacar e reforçar que, quando eu penso material de história, né? Eu estou estou muito conectada naquilo que o Perry colocou, do que é o sistema ângulo, né? É um material que pensa a formação desse nosso aluno de forma integral e de forma inspiral, tá? Quando a gente fala de forma integral, eu estou dizendo o seguinte: nós pensamos tanto a formação desse aluno ao longo do seu ensino básico, né, fundamental, do infantil ao ensino médio, tanto a sua formação com relação à história, à disciplina de história, então, assim, no sentido de pensar essa questão vertical do ensino de história, como é que essa história vai sendo, a disciplina de história vai sendo construída aí ao longo do tempo, mas também pensar esse aluno de forma horizontal, no diálogo com outras disciplinas, tá? Então, é muito importante você saber e levar em conta que o material ele é pensado como um todo, e não de forma fragmentada, como pode levar a algumas situações onde você tem um livro didático, onde você tem uma ação isolada, tá? Então, você pensa na formação desse aluno como um todo. E o que é nesse sentido de espiral? Nós vamos ter uma crescente nessas dificuldades.
Tá? Isso vai ser importante para quando a gente for detalhar mais o trabalho com história e essa questão do planejar as atividades. O que é importante? Vocês que estão aí na linha de frente, né, colocando a mão na massa, sempre ter em mente que o aluno ângulo, que o aluno de vocês, ele tem direito a toda a programação. Tá? Aí você vai falar, não, mas como isso? Né? Vocês estão querendo me matar, e a sala de aula, e o coordenador que entra, e a feira, e a festa junina, como é que faz? Calma, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas esse aluno é um direito dele, vamos pensar no caso de história, tomar contato com essa bagagem cultural que nós oferecemos para ele. Né? Ele tem direito a conhecer a história, porque isso é a referência da humanidade que a gente vai passar para ele, daquilo que os homens e mulheres, ao longo do tempo, construíram e delegaram a ele. Então, ele tem direito a uma programação onde ele vai conseguir, além de ter contato com o conteúdo, desenvolver habilidades de análise, de crítica, de localização de informação, de criação. Então, é muito importante a gente garantir que esse material chegue até os nossos alunos na sua integridade e com um trabalho que tenha começo, meio e fim. Ou seja, um trabalho que seja, de fato, planejado. Eu gosto de pensar, e vocês obviamente vão saber do lugar que eu falo, né? Que o ângulo não é só o que o aluno vai aprender. Tá? O sistema ângulo, ele não é só uma datação de conteúdos, tá? Não é só o que o aluno aprende, não é só como o aluno aprende. Então, existe uma metodologia ângulo, tá? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas é, acima de tudo, uma preocupação em ensinar o nosso aluno a aprender. Aprender a aprender, tá? Isso, para nós, é de fundamental importância. Em sintonia, então, com o material, o que a gente tem que levar em conta, nós, professores? E aí vocês já devem ter percebido que eu sou uma apaixonada por história, né? E, de fato, ninguém faz isso sem paixão, né? E, de fato, né, quando a gente está em sala de aula, e com razão, né, gente? A gente sabe que é o nosso material mais importante de todas, né? Mas o nosso pitico lá de 12, 13, 14, 15 anos, ele não tem só a nossa matéria para estudar. Né? Então, ele tem química, ele tem física, ele tem ciências, ele tem língua portuguesa, ele tem artes, educação física, total dedicação, mas ele tem mais uma série, 7, 8 disciplinas para estudar. Então, vamos acalmar, né? E vamos lembrar que esse menino, essa menina, eles estão em formação. E a gente tem que reservar um lugar para a história e um lugar para as outras disciplinas, tá? Então, o furor pedagógico, né, que a gente tem é sempre considerar e olhar para essa criança, para esse jovem, como alguém que está dialogando com outras áreas de interesse. Também lembrar sempre que o ensino fundamental, anos finais, não é um mini ensino médio e muito menos um curso de graduação em História. Eu lembro que a primeira experiência, olha que maluca, minha primeira experiência em sala de aula foi num colégio de estado aqui de Campinas, do estado, né, uma escola estadual aqui de Campinas, e eu recém-saída da graduação, apaixonada pelos professores da Unicamp, que são maravilhosos mesmo, fui lá e coloquei um texto de Edgar Dedecker para um aluno de 7º ano ler. Foi um fiasco, né? Foi, assim, total falta de percepção do que era uma sala de aula, né? Então, eu acho que isso ajudou a gente a dosar a mão, tanto na escrita, né, como na concepção do próprio material, para que vocês não incorram nos erros aí de colocar um Thompson, um Legoff, né, para os nossos alunos,
na sua totalidade, gente. Não era um trechinho, não. Era quase que um capítulo inteiro de um livro do Dedeker, mas é bem sem noção, né? Então, assim, o nosso aluno, ele está em formação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e exigir deles referências, reflexões, profundidades que muitos colegas não têm, tá? Então, o material tem... A todo momento a gente fica se policiando, né? É uma escrita compartilhada, então a todo momento uma vira para outra e fala, baixa, né? Não é por aí o caminho, vamos pegar leve com esse jovem, com essa criança, né? Que está nesse mundo maluco, né? E aí, uma outra questão que também está permeando todo o nosso material, que vocês já devem ter ouvido, ou que é recorrente, é que o ângulo valoriza muito aula dada, aula estudada, né? O que é isso, né? Como é que isso chega até vocês? Por que isso, né? Mais uma vez, o que está em jogo aqui é ajudar o aluno a criar uma metodologia de estudo, de aprendizado, né? Criar uma rotina de estudo. Eu vou passar com vocês a organização dos cadernos, tanto do professor como do aluno, e vocês vão perceber que ele tem uma concepção que é justamente ajudar esse aluno a perceber que ele trabalha um conteúdo, ele vivencia um determinado assunto, ele vai para um tipo de atividade onde ele vai testar, onde ele vai se testar, onde ele vai ver o que ficou, o que precisa ser retomado, né? E ele vai conseguir ampliar ou retomar essa matéria dada, tá? Então, o fazer a tarefa, o desenvolver as atividades, o resolver os testes, tem a ver com uma questão de sedimentar um conteúdo trabalhado, mas também tem a ver com uma possibilidade de o aluno criar a sua própria disciplina de estudo, tá? Criar a sua rotina de estudo. E tudo isso por quê? Porque a gente preza muito a questão da autonomia do estudo. A autonomia não é no sentido de que o aluno possa estudar a hora que quer, tá? Fazer o exercício que quer. Não é nesse sentido. Eu acho que é um degrauzinho mais fundo aí, tá? A questão da autonomia é que ele possa ter uma criticidade com relação ao conhecimento, né? Que ele possa fazer a checagem daquilo que está sendo trabalhado, que ele possa buscar outras fontes, tomar contato com outras linguagens de aprendizado. É nesse sentido que a gente está dizendo que o aluno tem que desenvolver a sua autonomia, ampliar os seus critérios de escolha para que aqui, na frente, ele possa ter uma postura mais crítica com relação aos saberes e as informações que ele está recebendo aí ao longo da sua vivência em outros espaços que não são a escola, né? Então, criar essa autonomia é uma forma de preparar esse aluno para tomar decisões mais assertivas na vida, tá? Ele toma contato com diferentes linguagens, com diferentes fontes, e ele vai, dessa forma, construindo um repertório onde ele consegue, bem ou mal, fazer as suas escolhas. A gente espera sempre que sejam boas escolhas, tá? Bom, o que a gente tem que eu acho que é muito importante, e aí eu peço para que vocês carreguem isso no dia a dia, dentro da bolsa de vocês e professor, que vocês tenham sempre, deixa eu pegar aqui, eu deixei separadinho aqui, vou trazer, que vocês tenham sempre uma cópia disso daqui. Está dando para ver? Tá? A Base Nacional Comum Curricular. Tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês, não a totalidade, espero,
já tomou contato com esse documento, né? E ao tomar contato com esse documento, tem a clareza de que hoje no Brasil, hoje não, né? Desde 2017, no Brasil, nós, professores do ensino fundamental, do ensino básico, nós perdemos, e aqui eu acho que é uma perda bastante positiva, nós perdemos a autonomia sobre aquilo que vamos ensinar, tá? A base estabeleceu os conteúdos essenciais, as habilidades essenciais que todo aluno no Brasil inteiro, daqueles estados que eu coloquei na tela e aqueles outros 6 que faltaram, né, do evento de hoje, de todos os estados e do Distrito Federal, tem o direito de conhecer. A base é um programa de Estado, não é um programa de governo, que define as aprendizagens essenciais e indispensáveis de todos os nossos alunos. Então, o menino, a menina, que está aqui em Campinas, né? Aquele que está em Juazeiro, aquele que está em Criciúma, né? Aquele que está na minha grande cidade de Bitinga, né? O menino ele tem direito, esse jovem ele tem direito, todos eles, aos mesmos conteúdos e ao desenvolvimento das mesmas habilidades. Eu e a Tânia consideramos isso um ganho, porque, bem ou mal, nós tiramos uma fragmentação, distorções sérias que a gente tinha no Brasil em relação ao ensino de história. Nós tivemos ganhos, porque a base, enquanto uma política de Estado, ela está firmada em preceitos da tolerância, da ética, da universalidade de direitos, da liberdade e da responsabilidade social. Então, isso é muito, muito significativo para nós, que trabalhamos com ensinos de história e temos aí a visão clara do que significa, né, quando a sociedade passa por... e o Estado ele vive situações de comprometimento da liberdade, da falta de tolerância, né, no dia a dia. Então, a base como um todo, não só na disciplina de história, dialoga com esses valores, tá? Mas, acima de tudo, o que é importante? Se é um ganho isso, nós tivemos alguns prejuízos, tá? Que foi que a definição desses conteúdos, e no caso de história, conteúdo e habilidade acabou se misturando, em alguns momentos, isso ficou muito carregado, muito carregado. Então, como é definido por série, tem coisa que a gente não pode deixar de dar numa determinada série. Tem coisa que a gente tem que trabalhar independente da nossa vontade. Eu vou dar um exemplo que é clássico aqui para vocês, que quando, na versão anterior do material, nós não trabalhávamos, por exemplo, a Mesopotâmia. Era um assunto que a gente deixava o professor de ensino médio, né? Hoje, necessariamente, esse conteúdo tem que ser trabalhado, tá? A gente vai voltar para o caderno e para a área de história com mais detalhe. O que a gente vai fazer? Nós vamos priorizar determinadas habilidades naqueles anos. Por isso que a gente coloca o material, ainda que definido pela base, como pensado a partir de eixos, tá? Temáticos, tá? Eixos de reflexão. Mais do que eixo temático, porque fala em eixo temático, a gente arrepia um pouco, né? Mas em eixos de reflexão. Então, ao longo do 6º ano, nós vamos priorizar a questão a questão das diferenças culturais, tá? Pensar, né, ajudar o aluno a perceber que nas diferentes sociedades ao longo do tempo existiram elementos que foram universais,
nós encontramos, tanto entre os incas, né, a preocupação, como entre os povos da África, né, os bantus, né, preocupações com o registro da sua história, né, do seu passado, da sua cultura. Só que as formas de registro, elas foram diferentes. Então, nós vamos ter a preocupação de pontuar aquilo que é universal e aquilo que é particular dentro da sociedade. Então, esse diálogo, né, ela está atravessando o material do 6º ano. Então, por exemplo, a questão da terra, como as sociedades da antiguidade, da pré-história e até, que isso é 6º ano, né, e até a Idade Média, lidaram com a terra. Né? Mas perceber que a terra era um elemento comum, importante a todos eles, mas as diferenças da forma como foram lidadas. Alguns povos eram só coletores, outros desenvolveram a agricultura, outros checaram a requintes para nós de sofisticação, que eram criar sistemas de irrigação, de drenagem. Né? Então, vamos refletir a respeito disso. Diferenças e semelhanças. No 7º ano, o nosso eixo é a questão do encontro e choque de culturas. Né? Então, nós estamos passando aqui pelas grandes navegações, processo de colonização, e é um momento que a gente reflete mais profundamente sobre aquilo que, como que a multiplicidade de experiências, quando não respeitada, ela pode causar muita destruição. Então, a gente vai falar desses choques, do desrespeito, da intolerância com relação ao outro, mas também oferecer reflexões para que o aluno pense o quanto é positivo e a riqueza que a gente consegue obter quando das trocas, né, de práticas e aprendizados. Como que isso, dentro da sociedade, traz uma vivência singular. Então, ao longo do 7º ano, o encontro e o choque de culturas. Para o 8º e para o 9º, eu, apesar de estar trazendo aqui dois tópicos diferentes, o material tem uma unidade, que é trabalhar a ideia da cidadania em construção. Então, nós começamos aqui com a modernidade, com o iluminismo, né? essa joia rara que a gente tem a oportunidade aí de vivenciar, né? E quanto que isso foi significativo dentro da sociedade, né? O quanto somos herdeiros dessa reflexão sobre o mundo, né? Então, a gente passa aí o 8º ano trabalhando a ideia de uma cidadania em construção, então, desde os movimentos de ruptura com o antigo regime, até chegar nos momentos mais atuais e pensar, por exemplo, a questão do lugar das mídias na nossa sociedade. Então, nós temos um módulo que chama a Idade Mídia, né? Onde a gente vai estar sistematizando e aprofundando o lugar das mídias sociais. Aí vocês vão falar assim, ai, Fabiana, mas como assim? Esse tema só aparece no 9º ano, né? Ele é tão recorrente na nossa sala. É claro que ao longo do material existirão momentos de reflexão sobre fake news, né? Sobre exposição, privacidade, dialogando aqui com o material, mas o momento de sistematização maior desse conteúdo é no 9º ano. Então, o tema das mídias, ele está pipocando a todo momento, que é uma questão muito recorrente aí, né? Nem 8, nem 80, a Tânia sempre brinca, né? Não é abandonar por completo a questão das mídias, das tecnologias, mas também não é viver só em função delas, né? Então, isso está aparecendo ao longo do todo o material. Tá? Então, eu acho que começa aqui a gente a olhar para dentro desse material, e eu imagino que muitos aqui já estão pensando no tipo de planejamento que vai ter que fazer ao longo do ano. Né? Como é que eu posso encaixar aquilo que é peculiar da minha região,
peculiar da minha sala de aula, dos meus alunos, do público que eu trabalho, dentro desses grandes eixos de reflexão que o material traduz. Tá? Não é que a gente não fala de cidadania no 6º ano, pelo contrário, né? Estamos ali falando de Grécia, Roma, não é que eu não falo de choques de culturas, de choques de projetos no 8º ano, estamos falando de Revolução Francesa, de girondinos, jacobinos, e toda essa dificuldade em chegar aí a um projeto de sociedade, mas o que eu posso priorizar na formação de um aluno? Voltando, gente, eu não preciso esgotar todo o conteúdo, chegar na minúcia das 457 cruzadas, para que o meu aluno saiba o que foi um momento, né, em que a sociedade se debateu diante de intolerância de todos os lados. Tá? Eu preciso pensar a questão das cruzadas, a questão da Idade Média, como um todo, e lembrar sempre que esse tema ele volta a ser refletido lá no ensino médio, e para aqueles que se encantarem pela história, na graduação de história, né? É o que a gente busca aí, tá bom? Então, esses são os temas estruturantes. Conhecer o material, ele é essencial para que vocês possam fazer um planejamento bom do material, do sistema, das aulas de vocês, tá? E eu vou pedir encarecidamente que vocês folheiem, folheiem no sentido não só de folhear no papel, né? Mas está disponível ali na plataforma, né? Que vocês conheçam o material. No primeiro caderno tem o material, o conteúdo do ano inteiro, dividido aí por caderno, e vocês olhem com atenção também o caderno do professor, tá? Eu vou falar um pouco mais rápido sobre o caderno do aluno, para que a gente possa olhar com mais atenção o caderno do professor. Bom, o caderno do aluno, ele está organizado em módulos, tá? Ele foi pensado, ele é escrito, ele é concebido, ele é diagramado, tá? Para a idade cognitiva e a idade escolar dos nossos alunos. Ele usa uma linguagem que, de fato, estabeleça uma relação de proximidade, não de estranhamento do aluno com o material. A gente sabe que existem materiais didáticos que são extremamente rebuscados, isso já provoca uma aversão, então a gente quer que esse material seja manuseado, seja lido, seja pensado, seja utilizado, né, mastigado pelo nosso aluno, tá? Então a linguagem é voltada para eles. Há um cuidado muito grande com relação às imagens, né, que estão ali, e quando elas estão distribuídas, e é óbvio qual o sentido que elas aparecem, tá? A gente trabalha sempre a imagem como uma representação, e há uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo, de ajudar e de ensinar esse aluno a ler imagens, tá? Não só no sentido de perceber isso como uma fonte do trabalho do historiador, mas, acima de tudo, perceber o quanto ele é carregado de imagem e de significados aqui na sua vida cotidiana, tá? A imagem fala, né? E ela tem intenção. Então, isso é um pilar muito forte para a gente. O material, então, ele traz aqui as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades da BNCC, tá? Eu tive há pouco tempo conversa com um grupo de professores, onde a situação em que elas estavam não era muito confortável em relação a abordar determinados assuntos, e a gente chegou à conclusão que seria interessante a professora, né, colocar ali no cantinho da lousa qual a habilidade que estava sendo trabalhada naquele módulo, né? Isso aparece para vocês, professores, no caderno
do professor, mas não aparece para o aluno. Então, assim, deixar claro para aquele aluno que aquele assunto não é uma escolha sua, professor, nossa, autoras, ou do sistema, mas faz parte aqui desse projeto de ensino para o Brasil que a BNCC traz. Então, não precisa escrever a habilidade inteira, mas comunica para o aluno, né? O que ele está estudando e de onde vem essa seleção de conteúdo. Né? Eu acho que é uma situação que pode ajudar a minimizar alguns desconfortos em sala de aula. Tá? Então, isso aparece, tá? O desenvolvimento disso. Cada módulo, tá? Começa com uma abertura preparada com todo carinho, tá? Onde a gente tem uma imagem ou imagens significativas que dialogam com aquilo que será trabalhado, tá? Que tem uma conexão com aquilo que é trabalhado. Essa abertura, ela faz uma introdução, ou ela retoma um conteúdo, ou ainda ela aguça a curiosidade sobre aquilo que será trabalhado. Então, a gente, quando pensa a estrutura do material, a gente reserva um tempo para que vocês tenham condições de trabalhar as aberturas dos módulos, tá? Traz os textos que eu coloquei para vocês ali, né? O texto sempre pensado para a faixa etária, traz atividades, exercícios que nós gostaríamos que fossem resolvidos em sala de aula, né? Com a monitoria, com a presença, com a intervenção de vocês, testes, para que o aluno tome contato com esse tipo de questão, né, que é a questão objetiva, com graus de dificuldades diferentes. Alguns testes, eles têm um grau de dificuldade mais alto, então seria legal poder trabalhar isso em sala. Gente, mais importante de tudo é ensinar, oferecer estratégias para a resolução de testes, porque a gente vê que isso é uma dificuldade que o aluno tem, e quando bem trabalhado, né, essa ideia de desenvolver estratégias para resolução de testes, o professor do ensino médio super agradece a gente, tá? E ao longo do material, vocês encontrarão diversos boxes, né? Como para ampliar, cultura digital. Então, como é que a tecnologia está ajudando, está dialogando com a nossa disciplina, o prepare-se. Então, o que ele tem que fazer para acompanhar a outra aula, com a palavra o historiador, a historiadora, né? Não é um texto inteiro do Edgar Dedeca, né? Para o aluno de 6º ano, tá? Mas ele já coloca, ele já tem contato com o trabalho do historiador, aprofundar conceitos, apresentar, né, indicação de leituras para eles. Então, assim, é um material pensado que oferece muitas possibilidades de trabalho para vocês, tá? Isso tudo está no caderno do professor. A gente vai ter um slide mostrando mais esse caderno, mas eu quero aqui, olhar para cá, tá? Que é o caderno do professor. No encontro que eu tive, um professor, eu entendo muito ele, porque eu já fui professora, um professor que era da rede, ele falou assim, não, esse caderno do professor parece que você está querendo me ensinar a dar aula, né? Eu falei, yes, né? Então, assim, parece que a gente está querendo ensinar, eu li assim, é muito esmiuçado, tá? A gente faz não, a gente se dedica muito ao caderno do professor, esmiuça muito o que a gente pensou, as possibilidades de trabalho, mas em nenhum momento a gente quer que vocês sigam o material da gente, tá? Aqui, de novo, é mais uma possibilidade de como trabalhar. Da forma, eu acho que até é um exercício de compartilhar aquilo que a gente pensou com vocês, tá? Então, assim, no caderno do professor, vocês encontrarão um box identificando as habilidades trabalhadas naquele módulo, o objetivo de cada módulo, e eu quero uma atenção especial, tá? Porque ao definir os objetivos de cada módulo, eu tenho certeza
que isso facilitará tanto na organização da aula, como na montagem das avaliações, tá? Mesmo as avaliações do ângulo, elas são feitas a partir dos objetivos de cada módulo. As questões que vocês encontram, elas estão necessariamente dialogando com os objetivos de cada módulo. Nós temos sugestões de estratégias para organizar o trabalho com o módulo, né, o desenvolvimento dos conteúdos, onde a gente propõe a divisão em aulas. Numa primeira aula você faz isso, numa segunda você faz aquilo, numa terceira aula você trabalha esse conjunto de conteúdos, tá? E a gente traz variações de estratégias de aula, tá? Então, em todo módulo, vocês encontrarão propostas de metodologias ativas e encaminhamento de aulas dialogadas, de aulas expositivas, tá? Então, óbvio, a gente sabe que não dá para trabalhar em todos os módulos, em todo o ano inteiro, com metodologia ativa, mas ao pegar o caderno, já dá uma folheada e ver se naquele bimestre tem condições de você adotar uma estratégia, 2 estratégias de metodologia ativa. Algumas demandam mais tempo, outras são mais condensadas. Mas cada vez mais, e pensando muito no perfil do jovem de hoje, é muito importante que a gente coloque esse aluno à frente do conteúdo, tá? Então, há uma preocupação muito grande nossa com relação às metodologias ativas, e aí também oferecemos sugestões de respostas e sugestões, e compartilhamos com vocês a bibliografia que usamos para construir o material. Eu não sei se vocês conseguem enxergar com clareza esse slide, mas isso daqui eu estou espelhando para vocês uma página do caderno do professor. Então, olha, o módulo 10 do 6º ano, que trabalha a África, ele está aqui, a definição, a apresentação das habilidades, os objetos de conhecimento e as habilidades da BNCC, que são trabalhadas, tá? Esse módulo, nós pensamos em dividi-lo em três aulas, tá? Então, o número de aulas está sendo contado desde a primeira do caderno 1, tá? Aqui nós temos os objetivos, tá? Para esse módulo. A divisão, uma sugestão de como você pega aquele conteúdo e distribui nessas 3 aulas, tá? Então, para toda aula, existe uma atividade, existe um teste, existe uma proposta a gente chama de em casa, de uma tarefa, tá? Para toda aula, então, o aluno coloca a mão na massa. O aluno tem a possibilidade de verificar o que ele aprendeu desse conteúdo, tá? Então, tem aqui atividade, aula 1, né? Aula 27. Atividade 1, teste 1 e em casa 1, tá? E tem, o sistema está caminhando com a proposta de 3 aulas semanais, né? E tem aqui também uma proposta para quem não adotou as 3 aulas semanais, para quem trabalha com 2 aulas de história por semana. Então, como é que fica isso, tá? O que eu posso garantir para vocês? Quem trabalha com 4, quem tem 4 aulas de história semanal, pode colocar aí em letras garrafais, né, que é um privilegiado, né? Porque é muito difícil a gente ter 4 aulas de história, mas eu acho que o professor consegue aí manejar esse conteúdo com mais tranquilidade. Eu acho que deixa eu só fazer um corre aqui. Eu acabei excluindo um arquivo que é muito importante, tá? Nós temos
pensamos o material, eu acho que isso seria importante até vocês anotarem, foi uma falha minha, acho que eu tirei esse slide. O material, por bimestre, ele é pensado em 27 aulas de história para quem tem o currículo de 3 aulas semanais. Então, quem tem 3 aulas semanais, num bimestre, tem 27 aulas de história, tá? Nós escrevemos 18 aulas. Então, ai, olha o Arthur, que metido! Não conta, viu, Arthur? Porque senão eu vou colocar olho gordo aí. O Arthur está falando que tem 4 aulas, gente. Tá? Depois você passa o nome da escola que a gente vai mandar currículo, Arthur. Tá? O que então? Nós temos 27 aulas de história, tá? E, não, Fernanda, para que a gente já está chorando. Não vou ficar olhando esse chat, não. Tá? Então, nós temos 27 aulas de história e 18 propostas de aula. Então, você tem aqui a flexibilidade, tá? Com relação ao conteúdo, tá? Então, num determinado momento, você pode estender mais um conteúdo, espremer o outro, tá? Então, pensa nisso, tá? Que a proposta por bimestre que a gente oferece é uma divisão de 18 aulas, tá? E você vai ter aí uma margem de respiro para abrir brecha para o recado da coordenação, né? Para o ensaio da festa junina, né? Para aquele estudo do meio que você quer, que você valoriza tanto, então dá um respiro aí, tá? E para quem tem 2 aulas, nós fazemos uma condensação maior do material aqui, tá? Das propostas, aglutinamos mais as propostas e esperamos, né, que a escola venha aí ao longo do tempo caminhando para a adoção daquilo que o sistema propõe, que são 3 aulas de história por bimestre, por semana, tá? Então, voltando aqui para o caderno do professor, né? Isso daqui é o que vocês receberão, então, propostas para organizar 3 ou 2 aulas semanais, as noções básicas, tá? Que precisam ser trabalhadas, que a gente espera que esse aluno desenvolva no trabalho com esse conteúdo, uma estratégia, uma proposta de estratégia para trabalhar a abertura do módulo. E aqui, que eu quero mostrar para vocês, as propostas de metodologia ativa, tá? Então, para cada conteúdo, nós temos o desenvolvimento de uma proposta, pelo menos uma proposta de metodologia ativa e uma possibilidade de trabalho com aula expositiva. Tá? Esse detalhe aqui, olha, gente, quadro de avaliação é algo que eu peço, assim, muito, né? Para que vocês adotem sempre que possível. Óbvio, não é esse, com os critérios que a gente coloca aqui, tá? Mas quando você vai fazer um trabalho em grupo, uma atividade, uma metodologia ativa, apresente para os seus alunos com antecedência quais são os critérios que você utilizará para avaliá-lo. A chamada avaliação por rubrica, né? Onde o aluno ele sabe aonde você quer chegar, ele tem clareza da potencialidade que esse trabalho traz e que existem níveis, tá? Níveis de avaliação. Para aquele que faz um trabalho insuficiente, suficiente e bom, tá? Então, use um momento da apresentação do seu trabalho para compartilhar com os seus alunos a forma como ele será avaliado. Eu entendo, e nós acreditamos muito nisso, de que a clareza dos mecanismos de avaliação contribui de forma decisiva para diminuir o choque entre aluno e professor, tá? Então, não é a nota que você deu para o seu aluno, tá? Mas a partir daqueles critérios aonde ele conseguiu chegar, tá? Então, sempre, ou
na grande maioria das vezes que a gente apresenta uma proposta de metodologia ativa, a gente traz aí o quadro de avaliação, tá? Então, quando você monta um slide, o que você quer que esse aluno traga nesse slide? Como é que deve ser a apresentação dele desse slide, desse trabalho? A parte escrita, o que você vai avaliar? Sendo muito democrático nessa relação com o seu aluno. Tá? Bom, esse é o caderno do professor. Eu não reproduzi aqui a questão das respostas, tá? Então, desde os testes, das atividades e do em casa, a gente tem ali uma grade de correção, tá? Não é dado nota, mas tem uma grade de correção. Aqui eu estou dentro do plural, né? Onde você tem disponível o material dos alunos, então existe a versão no plural do caderno do professor e do caderno do aluno, tá? E tem aqui, pessoal, recursos digitais, que cada vez mais a gente dedica uma atenção especial na produção, que são os objetos digitais que estão inseridos ao longo ícones, né, inseridos ao longo do material do aluno, aonde ele vem aqui e clica e pode ampliar não só a imagem, mas ampliar a percepção dele sobre um determinado conteúdo. Dicas para a prática, que são podcasts ou videocasts que eu e Tânia gravamos para discutir algumas questões, né? Falar, refletir com vocês, aprofundar alguns temas que para nós são caros. Então, existe dicas para a prática sobre avaliação por rubrica, existe dicas para a prática, é um por caderno, tá? Sobre como tratar temas de atualidade nas aulas de história. Não é receituário, mas são reflexões, tá? Nossas aí ao longo dos 4 anos do ensino básico, né? Tem aqui também dicas do autor, que são links com vídeos, textos, reportagens de assuntos que estão sendo trabalhados, e o Mais Teste, que é Mais Teste. Sabe aquele aluno que acaba tudo muito rápido? Ou aquele que tem mais dificuldade? Então, é um instrumento que você pode usar aí como um recurso didático bem interessante para o seu aluno em sala de aula. Esse daqui é uma página do caderno, tá? Olha aqui a apresentação, né? Ele é muito rico em imagens significativas, não é imagem ilustrativa, tá? Então, é muito pensado, é muito refletido, é uma pesquisa minuciosa sobre as imagens que a gente coloca no caderno e com especial cuidado na introdução do material, dos módulos, tá? Mapas representando determinadas situações. Isso a gente usa muito e tem procurado valorizar muito a adequação do conteúdo para infográficos, tá? Formação de infográficos, tudo bem? Onde você consegue estabelecer para o aluno uma linguagem visual daquilo que está sendo trabalhado. Esse é o caderno do aluno. A gente não usa livro, a gente fala caderno do aluno. São 4 cadernos que ele recebe ao longo do ano, tá? Então, esse é um caderno. É o último caderno do 6º ano, isso daqui sobre Idade Média. Então, a gente sabe a dificuldade de abstração que o aluno tem, então a gente tenta representar, através de imagem, esse conteúdo. 8 minutos para acabar? Fernanda, que é isso? Você me deixou aqui empolgada? Ó, são vários links aqui de conteúdos para vocês poderem aprofundar com os alunos. Vou fazer bem rápido aqui para a gente poder conversar. Existem, no sistema Anglo, uma parte que disponibiliza avaliações, subsídios para a prova, tá? Todo bimestre, para todas as séries do ensino fundamental, eu e Tânia elaboramos pelo menos 2 questões sobre o conteúdo trabalhado naquele caderno, que são questões que vocês podem colocar em prova, usar como questão extra dentro de sala de aula,
tem um banco de questões enorme para vocês. Então, assim, estou sem criatividade, recorre ali, e tem o Fale com o Autor. Vocês podem conversar com a gente. Gente, eu falei muito. Fernando, vou ficar bravo com você. Você não me chamou a atenção aqui. Pessoal, fala. Agora vocês. Você estava tão empolgada que eu escrevi 20 minutos e acho que você não leu e leu só os 8. Fernanda, eu sou empolgada, gente. Eu sou empolgada. Eu era aquela que batia, levantava o dedo assim, eu quero falar. Fala, gente. Eu acho que a dúvida ali que a prof colocou ali do material, aquele ali sim é o caderno do aluno, tá? Aqui nos anos finais, a gente está falando do caderno do aluno junto que ele usa em sala. Ele não é separado, eu acho que talvez a professora deve dar aula também no médio, e ficou um pouquinho confusa. Aquele caderno ali, o nosso material nos anos finais, ele é o mesmo de sala e o mesmo de sala de casa. O que é o nosso diferencial é o uso na plataforma das lições de casas, que são o TC online, tarefa complementar ou tarefa de casa, tá, professora? Acho que foi esse o ponto que se quis levantar de dúvida aí, tá? Gente, pode ir, Fernanda. Eu estou muito preocupada, porque eu sempre dei aulas de história por 3 aulas por semana no fundamental e 2 no médio. Que no médio já é uma loucura, né? As 2 aulas com todas as exigências aí para o Enem, né? Então, a gente já se desdobra, mas em 2 aulas eu fiquei meio perdida. Vou ter que me reinventar ou pedir uma monitoria. O que vocês me sugerem? Eu já estudei um pouco o material, foi tudo contextualizado aqui, a nossa imersão, mas eu vi que está preparado para 3 aulas mesmo. Fernanda, você está com 2 aulas? 2. Você vai sofrer. Eu acho que divide com a coordenação da sua escola, tá? Essa questão. Mas o que eu peço? A gente tem sugestões de organização do conteúdo em 2 aulas semanais, para quem tem o currículo em 2 aulas. Tem em mente sempre, Fernanda, que eu acho que é uma imagem que a gente tem que usar, que o conteúdo você vai ter que definir, olhando para esse material, né, olhando para o caderno, vamos pensar em bimestre, aquilo que vai ser a pedra, tá? Aquilo que é a essência do ser trabalhado, aquilo que você tem que investir mais, tá? A pedra, sabe quando você joga a pedra no rio e ela abre, né, e forma aquelas ondinhas? Então, vamos imaginar aquilo que é essencial e aquilo que é a ondinha. Então, você vai gastar. Eu vou dar um exemplo para mim, tá? Se eu fosse a professora hoje do 8º ano, eu, particularmente, gastaria uma energia muito grande para dar as referências sobre o iluminismo, tá? E conseguiria passar mais rápido sobre a questão, por exemplo, da Revolução Francesa, tá? Então, assim, monta uma linha do tempo e trabalha aquilo ali numa linha do tempo. Você vai ser uma professora que vai ter que dar mais aula expositiva do que metodologia ativa? Vai. Infelizmente, vai. Agora, eu acho que é sensibilizar a escola para a necessidade de adoção daquilo que o sistema propõe, tá? Daquilo que o sistema propõe, que são 3 aulas semanais, tá? Para o 6º, 7º, esse ano, o currículo já está preparado para 3 aulas semanais para o 8º e para o 9º ano, a partir do ano que vem, tá? Então, assim, é complicado. Cria estratégia, Fernanda, para correção de exercícios fora do seu horário, da sala de aula, né? Então, oferece para ele ali uma grade de correção dos testes para que eles possam te retornar como é que foram na correção, entendeu? Propõe ali grades de correção para as tarefas de casa, porque, de fato, Fernando, o material é denso, nós tivemos que adequar esse material para a base. Então, eu volto a dizer,
Não é escolha nossa tratar da Mesopotâmia, nada contra a Mesopotâmia, tá? Mas não é uma escolha nossa. A gente tem que seguir aquilo que está colocado pela BNCC, que é uma política de Estado, tá? Então, punk, sensibiliza. Eu vou estar aqui torcendo para que a Fernanda consiga mais uma aulinha de história por semana. Gente, o sexto ano vai do trabalho do historiador, o conteúdo é esse, tá? E não me xingue, estou avisando. Do trabalho do historiador, que são fontes, tempo, passando por pré-história, idades antigas, porque a gente tem que falar de África, América, Ásia e Europa, até a Idade Média, até Cruzadas. Isso é definido pela base. É uma loucura isso no sexto ano. Uma loucura, uma loucura. Tá? Sou solidária, Fernanda. Hashtag, tamo junto. Mas, gente, a Fernanda vai cortar os pulsos aqui. Fábio, fizeram mais uma pergunta ali, se no próximo ano vai ter uma mudança na carga horária do nono. Isso. Entra para o próximo ano 3 aulas de história para o nono ano. Tá? Até o momento, nós temos 3 para sexto, sétimo, oitavo, e a partir do ano que vem para o nono também. Fernanda. Só mais uma. Já estou chorando aqui, Fernanda. Sabe o que eu pensei? Eu estava pensando aqui, de repente eu consigo uma monitoria, né? Agora no começo do ano, para poder estar ajudando com as tarefas, assim, com essas atividades mais extensas. Agora, Fernanda, é uma pena você perder esse momento da correção, porque é o feedback que você vai ter de como esse conteúdo está sendo trabalhado, o que precisa ser retomado. Porque eu corrijo a apostila, sabe? Aí eu tenho 15 alunos, então é fácil para mim. Tá. Fácil, eu estar olhando a apostila, avistando que ele fez mesmo a tarefa e tal. A questão do erro dele é que eu vou precisar ter o tempo de voltar e fazer esse diagnóstico com ele. Eu não vou ter tempo, entendeu? Por exemplo, lá no material eu vi que tem lá correção da atividade que foi para casa, inicialmente na próxima aula. Eu venho corrigir, vou dar o feedback e vou continuar, certo? Eu estou falando aí do nono ano, que eu vou dar a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, agora, em 3 aulas. Em 3 aulas, sendo que eu tenho só 2. Sim, mas ali na divisão você vai encontrar uma forma de condensar esse conteúdo. Por exemplo, priorizar determinadas atividades. Não é pular atividade, mas priorizar determinadas atividades. Ai, que triste. Mas obrigada, eu já vou tentar... Mas pensa na pedra, Fernanda. Aquilo que é essencial. Vou focar na pedra, pode deixar. Obrigada. Vai jogar pedra. Mas, gente... Mais alguma pergunta, que daí, senão a gente começa a caminhar aqui para o final. Lembro vocês que a gente tem aí, tem que fazer o preenchimento da pesquisa de satisfação para receber os certificados. Elas ficam disponíveis depois do meio-dia. E quero já começar também aqui a agradecer a todos os participantes. A gente chegou a ter 48 pessoas na sala, então eu agradeço. A pesquisa de satisfação, ela aparece após meio-dia para ser feita dentro da plataforma da imersão Ângulo, tá? Eu posso só... Pode. Desculpa, eu te cortei. Só uma questãozinha aqui, gente. Eu quero reforçar com vocês fale com o autor que tem no plural e o trabalho com a assessoria, tá? Então, questões que vocês acham relevante, dividir com a gente, tanto de dúvidas, críticas, e compartilhar o trabalho que vocês fazem, né? As inovações, a forma como vocês estão dando vida para esse trabalho. Por favor, divide com a gente, ou pelo Fale com o Autor, ou através da assessoria. Desculpa, Fernanda, pode concluir a questão da... Rapidinho, aqui, antes da palavra para o Isaac, sobre os subsídios de prova, portal pedagógico Ângulo, tá?
tudo que é pesado, tudo que é arquivo, tudo que vocês precisam saber, que eu falo que não se mexe, que não é vivo, está no portal pedagógico Ângulo, tá? Subsídios de prova tá lá. Isaac, por favor, pode falar. Isaac, com a mão levantada. O microfone está fechado. O microfone, Isaac. Não. Não, era só para dar um sinal, não era para perguntar nada, não. Tranquilo, então. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Tem o professor, ele está comentando aqui do PLU, né? Realmente a gente tem aí o PLU também novo, todo prontinho para vocês perguntarem, para ele baixar plano de aula, provas, slides, né? Algumas imagens, a gente está trabalhando nas imagens, né? A gente está colocando toda a apostila ali dentro, tá? Renan, com o tempo, provavelmente isso vai acontecer, mas de imediato a gente quis fazer alguma coisa já para tranquilizar o plano de aulas, as provas e revisões de vocês. Mas a gente está trabalhando no banco também, porque a gente vai ter uma compra de imagens que a gente faz pela Amazon. Então, também para ter direitos de imagem, para a gente poder saber o que está usando, tá? Então, a gente está ainda adequando aí o PLU. Não esqueçam que a gente vai ter também atividade diagnóstica com base no PLU, continua tendo Plural Adapta, que é fazer as atividades para os alunos, uma trilha de aprendizagem para os alunos, e realmente nosso portal ele é rico, né, Fábio? A gente nunca termina de colocar coisa lá dentro. Mas eu quero ir agradecendo primeiro a autora, a Fabiana, por estar aqui de história, agradecer todo mundo envolvido aí das escolas, sejam bem-vindas ao ecossistema do Ângulo. A gente está disposto a tirar suas dúvidas na assessoria. Usem o canal Fale com o Autor, que é uma conversa direta que vocês podem ter com o autor, eles mesmos respondem vocês. E obrigada pela participação de todos. Excelente fim de semana. Tenha um ano maravilhoso, viu, gente? Muito obrigada pela presença de vocês e deem sentido ao material. Abraço. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada, Fernanda.